Glória a Jesus. Aleluia. Quem está feliz com o Senhor Jesus, diga glória a Deus. Irmãos, irmãs, é um motivo de muita alegria, né? Mais uma vez nós estamos na casa do Senhor para anunciar a sua palavra, amém? Eu quero contar algo aqui, irmãos. E na hora que ela vir aqui, eu pedi para que eles contem, né? Deus tem operado em nosso meio e ainda continua operando. Nós fomos visitar uma irmã esses dias e tinha uma irmã lá, filha da irmã, qual nós fomos na casa dela. Ela está grávida, né? E os exames, os médicos fez exame nela e deu uma criança, ia nascer de malformação, nascer com defeitos, não perfeita, né? E ela estava angustiada com o pastor. Eu quero que o senhor ore por mim. Eu quero minha criança perfeita, né? E ali nós oramos, pedindo a Deus. Naquela noite eu fui lá e houve manifestação ali demoníaca, né? Diabo furioso, mas ele caiu por terra e Jesus repreendeu aquele mal. Deus nos deu autoridade. Eu disse para ele: eu levo tudo que você colocou no útero dessa mulher, nos exames do médico, leva tudo e vai embora em nome de Jesus, porque o Senhor está conosco, né, irmãos? E assim foi feito. E um dia após, ela tinha que fazer outro exame para ver outro resultado, porque ela está perto de ganhar, né? E ela fez o exame e o médico disse que a criança está perfeita. Aleluia, né? Se nós tivermos fé, irmão, tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que crê. Aleluia. Deus tem feito e continuará fazendo. Você, meu irmão, minha irmã, tem que crer no Senhor, tem que confiar. E eu vejo que a nossa oração, irmãos, nós cremos, ela é poderosa. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito os seus efeitos. Aleluia. É uma palavra, irmãos, de Deus se cumpre. Nós lutamos para obedecer a palavra de Deus. Nós lutamos para obedecer a doutrina e andar em retidão. Não só na doutrina e investimento, mas no caráter, no bom testemunho, né? Comprando e pagando, sendo justo com Deus e justo com as pessoas. Aleluia. E Deus agrada daquele que gosta e ama praticar a justiça, né? Deus tem prazer nessas vidas, irmãos. Você sabia? Deus quer manifestar a glória dele e operar na vida de crentes que têm compromisso, para que as pessoas olhem e dizem: Deus é com aquele irmão, com aquele irmão, porque ele faz diferença, ele dá exemplo de vida. Nós devemos ser exemplo de vida, irmãos. Agora, se os acusadores vierem, vão achar falha, né? Porque assim acusaram o mestre, o próprio Jesus, caçando falha nele, mas não acharam, mas achou para acusar, dizendo que tinha achado. Assim são muitos hoje acusadores.
É como Jesus pegou aquela mulher lá do fluxo de sangue, aleluia, operando os milagres, operando maravilha na vida dela, e mostrando que Ele é poderoso para operar. E disse: os sinais seguirão aqueles que crerem. E assim também foi com aquela mulher que vinha até a frente dele para ser apedrejada. Ele disse: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Mesmo que lutamos para ser fiel, ainda somos falhos. Mas nós devemos corrigir as nossas falhas e dizer o que Jesus, viver o que Jesus disse àquela mulher: vai e não pegues mais. O erro é humano, mas permanecer no erro, irmãos, Deus não justificará, porque essa pessoa se tornará, aleluia, hipócrita diante de Deus, né? Nós devemos converter-nos no nosso mau caminho e andar em fidelidade com Deus. Aí nós veremos Deus abençoar as vidas pelo nosso intermédio. Amém? Vamos com a palavra de Deus. Quem ama a palavra de Deus, diga glória a Deus. A palavra de Deus é maravilhosa, irmãos. Não tem como nem explicar, nem dizer como a palavra do Senhor é boa. Aleluia. Abre a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Eu gosto muito dessa mensagem. Mensagem que me inspira, irmãos. É mensagem de Abraão, mensagem de Noé, do profeta Elias, do profeta Samuel. Você sabia que nós temos que ter alguém que nos inspire dentro da palavra? Mas as pessoas hoje estão inspirando nos rebeldes. Irmãos, desse jeito. Tem pregadores aí que ficam inspirando os outros na internet. Pessoas que vê na internet e dizem: é homem de Deus, é mulher de Deus. E às vezes está com a vida toda desconcertada. Agora eu espelho nos profetas da Bíblia, porque eles, o próprio Deus, o justificou. Como justificou Jó, como justo, íntegro, reto e sincero diante de Deus. Ai, calabaço e anda labacei. Que maravilhas! Aleluia! Cornélio também nos deixa exemplo de vida. Se Cornélio é exemplo de vida para você, dá glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia! Todos dão glória a Deus. Aleluia! Pastor, eu estou com sono, vim para a igreja para dormir. Aqui não é lugar de você dormir, é lugar de você glorificar a Deus. Aleluia! Não é lugar de você olhar para uns para os outros, é lugar de você buscar a Deus. Se você vir para olhar uns para os outros, aleluia, é melhor você não vir, ficar em casa. A casa de Deus o próprio Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. É casa de adoração, é casa de oração, é casa de buscar a Deus. Mas hoje eu vejo uma geração que vem para recolher, ver a vida dos outros, ficar falando dos outros, desse jeito. Por isso que muitos não gostam do pastor Wesley, porque ele quer, irmãos, aleluia, ensina o caminho da justiça, e aqueles que têm o ego alto não suportam, porque são soberbos. Mas eu quero dizer uma coisa: aqueles que são soberbos, que me ouvem nesta hora e que hão de ouvir, humilha, converte da sua soberbia, do seu eu, porque a Bíblia diz claramente que Deus dá graça ao humilde, mas resiste o soberbo. Os soberbos, irmãos, os orgulhosos, os que têm um ego forte não alcançarão o reino de Deus, mas os humildes, os sinceros, que dão bom testemunho. Vamos com a palavra. Havia em Cesareia um varão, por nome Cornélio, centurião
da corte chamada italiana. Olha a característica deste homem: piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Você está vendo, irmãos, a característica de Cornélio? Aleluia! Pode sentar e bater palmas e glorificar o nome de Jesus. Bate palmas, pode bater palmas e glorificar Ele. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nós bem sabemos que Jesus veio buscar um povo de boas obras. A Bíblia diz que o Senhor veio chamar aqueles que não são para confundir o que são. E o próprio Jesus disse na palavra dele: eis que eu mesmo recolherei as minhas ovelhas. Olha, uma coisa que Deus não suporta, irmão, é coração contrito e espírito quebrantados. É pessoas que se voltem para Deus, arrependendo dos seus pecados e andando de bom testemunho diante de Deus e diante dos homens. Aleluia! Eu fico imaginando, irmãos, muitos hoje que diz ser cristão, mas não dá bom testemunho. Compra e não paga, é mentiroso, é fofoqueiro, gosta da destruição dos outros, quer viver uma vida dupla e dizendo que é sincero e fiel a Deus. Mas uma coisa eu digo, irmãos, eles não suportam a verdadeira palavra, eles não suportam essa doutrina, porque a doutrina não é só roupa, irmãos. A doutrina não é só roupa, não. A palavra doutrina mesmo, irmãos, que nós recebemos uma disciplina de Deus. Tem gente que fala sã doutrina é só pôr roupa e fazer tudo que quer, tudo que a mente quer, tudo que o pensamento quer, tudo que o coração almeja. Está enganado. A sã doutrina, ela vem de dentro para fora. Porque a sã doutrina de Jesus é aquilo que a Bíblia diz: santificai o homem, corpo, alma e espírito. Qual santificação? Jamais o homem verá a Deus. Aleluia, Deus. Jamais o homem verá a Deus. Aleluia. E outra coisa que a Bíblia diz nos últimos tempos: cuidado para você que não esteja encaixado neste versículo, que haverão muitos homens nesses últimos tempos irreconciliáveis, soberbos, orgulhosos, querendo ser doutores, não são, dizendo que sabe tudo, mas de nada sabe. Quem está dizendo isso é a palavra de Deus, porque quem conhece as coisas de Deus, irmão, são os humildes, aqueles que são sinceros diante de Deus e diante dos homens. Esse Deus tem prazer de revelar a eles. E a Bíblia vai dizer uma pessoa aqui que ele não era israelita, ele não era judeu, mas era italiano, de Roma, do país que hoje é a Itália. Nós bem sabemos que este homem era um soldado, alguém de autoestima como um delegado. Ele era um centurião. Ele tinha soldados à sua ordem. Mas uma característica que chama atenção a mim neste homem
Ele era um homem piedoso. Ele era um homem piedoso. Ele era um homem temente a Deus, com toda a sua casa, e fazia esmola àqueles que necessitavam. Piedoso, temente. Aprenda isso, meu irmão, minha irmã. Você tem que ser piedoso, ter piedade das pessoas. Agora, ter piedade ao contrário de você lisar o pecado delas, ao contrário de você apoiar o erro delas. Cornélio era piedoso, era temente, sincero a Deus, e com toda a sua casa. E a Bíblia diz que Cornélio fazia esmola, ajudava os necessitados. E você acha, meu irmão, minha irmã, que essas obras serão queimadas, destruídas diante de Deus? Você acha que não ficará pela memória do Senhor? Você acha que Deus é infiel? Não. Deus é fiel, irmãos e irmãs, em todas as coisas. O que você planta, você colhe. Se você é justo, Deus praticará justiça para com você. Se você é justo com seus irmãos. Agora, se você é injusto, meu irmão, minha irmã, não queira receber a justiça de Deus, porque Deus o reprovará. A Bíblia diz que Cornélio orava 3 vezes ao dia ao Deus do céu. Ele buscava a Deus em jejum ao Deus do céu. E as suas obras chegou a um ponto que chegou diante de Deus. A Bíblia diz que seremos julgados segundo as nossas obras. A obra de Cornélio não era só de dar um pão, de fazer uma cesta, não. Isso faz parte da nossa vida, para implemento da nossa vida para com Deus. Mas uma coisa que chamou mais diante de Deus, eu tenho certeza, era ser piedoso e temente. Quem é temente a Deus pratica justiça, irmãos. Quem é temente a Deus não fica dentro da igreja enganando os pastores. Não fica caçando contenda, não fica invejando. Quem é temente a Deus não sobe no altar em pecado, não, irmão. Quantas pessoas estão em cima do altar pecando, fazendo coisa errada, dizendo que Deus está com eles, mas Deus está reprovando. Vai vir a cobrança, meu irmão. Quem é temente a Deus não fica se justificando, dizendo: eu sou santo, eu sou melhor que fulano, melhor que esse cano. Não. O próprio Deus o justifica, irmãos, irmãs. Quem é temente a Deus não queira aparecer, mas queira ser o menor da casa, para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Aleluia. Remei cantou biasai andaragas. Ei, derraçúbia, calmanaia, sébia. Olha, irmãos, o que a Bíblia diz? Que Cornélio, certo dia, estando em oração e jejum, por volta de 3 horas da tarde, Cornélio orando a Deus, Cornélio clamando ao Senhor, Deus enviou o seu anjo para falar com Cornélio, para enviar uma mensagem. A Bíblia não diz qual anjo seja, mas quando eu vou para a teoria bíblica, pode ser Gabriel. Pode ser Gabriel. Que nós bem sabemos que Gabriel é um mensageiro de Deus. Mensageiro de Deus. Cornélio orando.
buscando a Deus com respeito, com temor e tremor, e consciência limpa. Consciência limpa. Por isso que muitos não têm conseguido ficar de pé na presença de Deus, irmão. Por isso que muitos preferem igreja de porta larga, que libera um pouquinho, porque eles gostam do pecadinho de estimação, porque gostam daquele pecado que não tem a ver, aquela pouquinho. Não, Deus não leva isso em conta. Está enganado, irmãos, irmãs. A Bíblia diz que um pouco de fermento levera toda a massa. Quando você conhece a verdade e não obedeça, você é condenado, meu irmão, minha irmã. Não se engane, não se leve pelo engano de Satanás. A Bíblia diz claramente: conhecereis a verdade vos libertará. Mas se der lugar para a verdade nos libertar, se deixamos a hipocrisia para trás, se deixamos a mentira, o engano, a falcatrua para trás, vivemos em sinceridade, meu irmão, no pouco e no muito. É a pessoa que toma 10 centavos lá no mercado e não volta para pagar, sabendo que tem a dívida para pagar. 10 centavos, pastor, Deus não vai cobrar. Não é seu. Se você quer ser salvo, meu irmão, minha irmã, seja fiel ao Senhor. Seja obediente a Deus em tudo. E quem é temente a Deus não pratica maldade com seus irmãos e nem com a igreja de Deus. A Bíblia diz claramente, que naquela hora que ela estava orando, apareceu o anjo do Senhor na sua frente. Oh glória! A oração de um justo tem muitos seus efeitos. Cornélio não conhecia Jesus, mas sabia que tinha um Criador do céu e da terra, e que ele fazia aquilo com todo respeito, diante da tua presença, em oração e jejum. Muitos oram hoje, irmãos e irmãs, jejum para mostrar que é homem de Deus, que tem sinais e prodígios. Muitos ficam aí: se eu sou homem de Deus, se eu sou homem de Deus, se eu sou homem de Deus, quais dizendo, eu sou Deus, quais eles dizem? Misericórdia, eu sou pó e cinza pequenino, mas Deus é tudo em nossas vidas, irmãos. Nós temos que aprender, irmãos, que sem Deus nada nós somos. Tem que aprender aquilo que o próprio Deus diz: do pó da terra nós veio e do pó nós tornará. Nós somos o barro e Deus é o oleiro. Alai, candobe, sebe, alabassúria. Quantos pregadores hoje, irmão, estão usando a palavra de Deus para se promover, para ser elogiado. O próprio Jesus disse: não quereis vocês elogiados, porque assim elogiaram antes de vós os falsos profetas, os vossos pais. Bem-aventurado é aquele que é perseguido por amor à justiça de Deus. E não só a justiça de Deus. Quem ama a justiça de Deus ama o próximo, irmãos. Ama as pessoas, aleluia, que está ao seu derredor. Lute por ela até o último momento, até o tempo determinado por Deus. Olha o que a Bíblia diz. Que ali o anjo do Senhor disse: olha, manda chamar até Jope, vai até Jope, e manda chamar à beira do mar. Está lá Simão, na casa de Simão, o curtidor de couro, o Simão Pedro, e ele vos dirá o que deve fazer. E ali Cornélio levantou daquela visão, se maravilhado, espantado. A Bíblia vai dizer que ele chamou um soldado piedoso, quer dizer, um soldado também que respeitava as ordens do seu Senhor. Eu vejo que na igreja o pastor tem que ter discípulos fiéis, discípulo do mesmo caráter que o pastor. Você sabia? Você sabia que o obreiro tem que ter o mesmo caráter que o pastor? Aqui, esse soldado, se você for ler, você vê que ele é um soldado bom, obediente, igual ao seu patrão.
Se um obreiro é fraudulento, cheio de pecado, cheio de malícia, quer ficar na igreja de que tem compromisso, ele não consegue, irmão. Ele não fica, porque a Bíblia diz que dois não andam juntos se não estiver de acordo. E a Bíblia diz que aquele que usa de engano não ficará na minha casa. Não é eu que estou falando, é Deus. Agora, quando os pastores é corrupto, toda uma enxurrada, cheio de maldade e pecado, vai se unindo a eles, porque todos são da mesma laia, do mesmo patamar. E as pessoas que eram do entorno de Cornélio eram da mesma característica do que ele. Por quê, irmãos? O ímpio, com certeza, uma pessoa mal não conseguiria ficar perto dele. Porque o caráter, aleluia, o caráter, a simplicidade, o amor, irmãos, ele incomoda, a luz incomoda. A Bíblia diz: aonde a luz chega, as trevas vão embora. E se alguém anda na justiça, no temor de Deus, na simplicidade de Deus, a luz está com ele. Então essa pessoa que está na treva não consegue ficar junto com a luz. Quando Cornélio contou a história aos seus soldados e disse: vai até lá. A Bíblia diz que este mesmo dia, ou outro dia seguinte, a Bíblia não diz qual deles, estava Pedro orando no terraço. Já era por volta de meio-dia. Pedro ia entregar ali para descer para fazer uma comida, entregou seu jejum. E a Bíblia vai nos dizer que ali Pedro, aleluia, quando desceu, aleluia, ele teve uma visão, ele teve um arrebatamento de sentido, onde o Senhor descia vários animais atados numa ponta, como se fosse um lençol, uma rede, e dizia para ele aquela voz: mata e come. Ele disse: Senhor, jamais eu coloquei coisa imunda e comum na minha boca. O Senhor disse na sua palavra: não chamo de comum e imundo aquilo que eu purifiquei. Não chame. E assim o Senhor tornou a trazer o lençol de novo e mostrar outra vez. Aí quando Pedro estava tendo aquela segunda visão, e a Bíblia diz que aquele homens apareceu na porta e bateu: está aqui o Pedro, aqui é a casa do Simão, e aqui está o Pedro. Sim, ele está. E o Senhor disse a ele: o Espírito Santo vai sem contradizer, quer dizer, vai obedecendo a minha voz. O que Deus quis dizer para Pedro? Foi eu que enviei ele até vós, vai até eles. Porque a obra de Deus, irmão, tem muitas pessoas dizendo: eu tenho que pregar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Irmãos, ninguém converte ninguém, não. Nós pregamos, mas quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que o Espírito Santo vem para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. Que ali Pedro disse: entra para dentro. E eles entraram, passaram aquele dia, no outro dia levantaram e foram até a casa de Cornélio. Cornélio já tinha se juntado para esperar Pedro, os seus vizinhos, bons, piedosos, tudo no mesmo foco, tudo no mesmo propósito. Por isso, irmãos, que a igreja tem que estar no mesmo foco, no mesmo propósito. Por isso que a igreja tem que andar em santidade, tanto o pastor como os membros. Mas eu vejo hoje difícil. Tem que tomar muito cuidado, irmãos. Muito cuidado, somente os membros. Muito cuidado com o pecado de estimação. Cuidado. Vigie. Você tem que ser uma santa mulher, um santo homem de Deus. O mundo espiritual não é brincadeira. Nós temos que ser fiel ao Senhor, no pouco e no muito, aonde estivermos. Olha o que a Bíblia diz, que ali Pedro foi, quando chegou lá, Cornélio já tinha reunido suas vizinhanças, aqueles que eram como ele. Pastor, como o senhor prova que era como eles? Todos eles receberam o Espírito Santo, porque para receber o Espírito Santo tinha que ter o mesmo caráter dele. E hoje nós não estamos vendo fácil o batismo com o Espírito Santo.
Antigamente, irmãos, quando a pessoa descia as águas, a hora que levantava era cheia do Espírito Santo. Parece que a pessoa hoje é poucos que desce e recebe isso. Por isso que a pessoa tem um pecado no fato dela, que ela desce as águas, levanta, continua a mesma coisa, cometendo coisas piores e não converte. É a geração pior que nós estamos vivendo, irmão. É a geração que estamos vivendo de 10, 15 anos para cá. Uma geração que não quer converter, quer vir para a igreja e praticar as mesmas obras. Por isso que não tem avivamento espiritual, não tem crescimento. Somente para aqueles que são sedentos à voz de Deus. Somente para aqueles que querem fazer diferença. Olha o que a Bíblia diz, que quando Cornélio viu Pedro chegando, Cornélio já prostrou diante de Pedro. Olha, nós não queremos honra. Nós não queremos ser adorado, mas sim respeitado. Todos os homens de Deus têm que ser respeitados. A Bíblia diz claramente: não tocareis nos meus profetas e nem maltratareis os meus ungidos. Não maltratareis os meus profetas e nem tocareis nos meus ungidos. Hoje tem pessoas que levam o dedo na cara dos pastores sinceros, irmão. Ainda sai da igreja falando mal, mas tem uma vida espiritual derrotada, que não consegue nem congregar, nem consegue ser submisso a nenhum líder. Muitos já têm sido de lado, como pastor, como bispo e presbítero si próprios, porque não tem submissão. E Cornélio, quando viu Pedro, por cima de submissão, ele já caiu de joelho. Pedro, como um homem sábio que não quer receber glória e nem adoração de homem, Pedro olhou para ele e disse: olha, levanta que eu sou homem como você. Aleluia, saia calabassúria, ricanto e a sebe alabandagassuri miando. E a Bíblia vai dizer, irmãos e irmãs, claramente, que ali Cornélio levantou. E Cornélio contou tudo para Pedro que o anjo tinha falado com ele. E, aleluia, Pedro conversou com Cornélio dizendo: não é lícito os judeus ajuntar, aleluia, aos estrangeiros, mas se esta obra de Deus, aqui estou. Pedro começou a contar a história do Galileu. Pedro começou a contar a história desde o dia que viu pela primeira vez do Nazareno. Pedro começou a contar a história de dor. Pedro começou a contar a história de sofrimento e perseguição pelo sacerdote, pelo escriba e pelos fariseus. E eles ali meditando naquela mensagem, eles ali meditando naquela palavra, não teve como, a glória de Deus encheu aquele lugar. Porque a palavra de Deus, como estão focados nelas, irmão. Hoje, às vezes, quando nós estamos pregando, irmão, tem pessoa pensando no WhatsApp, pensando no Facebook, tem pessoa pensando na novela, tem pessoas, irmãos, aleluia, com a mente lá no mundo, não recebe nada de Deus, não tem conversão. Poucos que se convertem. Você sabe por quê? Vem para a igreja, mas está com a mente no mundo, está com a mente nos prazeres da carne. Como que vai receber o Espírito Santo de Deus, irmão? E ali aquele povo estava desligado de tudo. E era um povo de boa obra, um povo de boa conduta, um povo de integridade diante de Deus e diante dos homens. Como diz a palavra de Deus, que aquele soldado falou para Pedro: ele tem dado bom testemunho diante dos judeus e diante dos romanos, e é temente ao Senhor. E Pedro dizendo essas palavras a ele, falando de Jesus, do que Jesus tinha operado, o que Jesus tinha curado, o que Jesus tinha feito. Eles foram enchendo, a glória foi descendo, e eles receberam o dom do Espírito Santo. Eles receberam o batismo com o Espírito Santo sem ser batizados nas águas. Lama, canto, iai, alabassúria. E para receber, irmão, o Espírito Santo e antes do batismo, assim era o grau deles de sede para com Deus, era o grau deles de sede e de união para com Deus e
fidelidade uns aos outros. Isto que era um coração puro, um espírito quebrantado diante de Deus, meu irmão, minha irmã, que através daquela palavra, que o próprio Cristo que disse: eis que a palavra que eu vos disse é espírito e vida. Glória a Deus. A palavra de Deus é espírito e vida, meus irmãos. A palavra de Deus, meus irmãos, é espírito e vida. Se nós ouvirmos a palavra de Deus, nós temos espírito e vida, se nós guardarmos. E Elias foi cheio do Espírito Santo, começaram a falar em língua, começaram a estar cheio do poder de Deus. Pedro olhou para aqueles que foram com ele e disse: como que nós vamos impedir essas pessoas de ser batizadas nas águas, porque elas receberam o mesmo dom do Espírito Santo. E aí Pedro desceu ele as águas, irmãos. Eu quero dizer a vocês: pega a palavra de Deus e guarda no teu coração, meu irmão, minha irmã. Faça diferente a partir de hoje. Faça o concerto com Deus. Faça uma aliança com Deus. E diz: Senhor, eu quero ter novidade de vida, irmãos. Muitas pessoas estão sofrendo aí por desobediência, por estar ao contrário à vontade de Deus. Que o justo, irmãos, aquele que Deus olha para ele e trata ele como justo, ele pode sofrer, mas todas as suas provas, ele chorando, ele abre a boca e disse: graças a Deus. Quando alguém está passando pela dificuldade, ele está dizendo graças a Deus. Quando alguém está levantando contra ele, ele está dizendo graças a Deus. Quando ele está passando por grande bênção, por grande vitória, ele está dando graças a Deus. Em todas as circunstâncias da sua vida, ele está dando graças a Deus, porque a obra de Deus era assim. O próprio Jesus disse: dai graça em tudo. Dai graça em tudo, irmãos e irmãs. Nós devemos dar graça em tudo, porque esta é a perfeita vontade de Deus. Falai, andai, a sébia. Quando nós damos graça, nós não impedimos Deus de operar em nossa vida e nem operar na vida do próximo, meu irmão, minha irmã. Que Deus vos abençoe, que esta palavra seja edificada em vosso coração.